Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário, olhando de perto os relatórios de junho. Isso aí. E começando pelo Vino 11, o Vinci Offices FI. Olha, chamou bastante atenção a distribuição deles, né? 0,085 por cota. Pois é, 0,085. Isso dá um dividend yield anualizado de 20,1% sobre a cota de mercado. É bem alto. Altíssimo. Mas é importante ver o detalhe, né? O resultado mesmo do mês foi 0,048 por cota. Ah, então essa distribuição maior veio da reserva acumulada, certo? Que fechou junho com quanto era mesmo? Era 14,8 milhões em reserva. Isso dá 0,179 por cota, uma reserva considerável. Entendi. E a ocupação, como é que tá? A ocupação física está em 92%. É um número bom, mas claro, ainda tem um espacinho para melhorar. Sim, sempre tem. E no primeiro semestre, o resultado recorrente médio mensal ficou em 0,049 por cota. Está bem alinhado assim com a estimativa para o segundo semestre. Que é de quanto? A previsão de distribuição recorrente está entre 0,45 e 0,55 por cota. Ok, então o foco da gestão continua sendo arrumar a estrutura de capital, baixar a dívida e correr atrás para alugar o que está vago. O desafio é gerar caixa recorrente para manter uma distribuição interessante, né? Exatamente, esse é o ponto. Bom, mudando de setor, vamos para o RCR11, de recebíveis imobiliários. Ele anunciou R$ 1,0141 por cota referente a junho. R$ 1,0141. Isso dá um yield mensal de quanto? Dá 1,179%, o que equivale a 139% do CDI líquido. É um rendimento bem atrativo, né? Com certeza. E a carteira? Como está a alocação? Olha, tá bem robusta. Fechou junho com 95% do patrimônio alocado. É bastante coisa. O patrimônio líquido está em 2,35 bilhões de reais. Nossa, grande. E está bem diversificado. Sim, bem distribuídos, são 99 CRIs e mais 5 FIIs na carteira. Em junho, eles compraram mais cotas de 3 CRIs. Quais foram? O Credblue, que é IPCA mais 9%, o de Tovo, IPCA mais 10%, e o Matarazzo Retail IV, que é CDI mais 4,95%. Taxas interessantes, principalmente as de IPCA, né? Sim, e além disso, eles amortizaram 12,1 milhões de reais em operações compromissadas para reduzir um pouco a alavancagem de curto prazo. E a maior parte da carteira de CRIs continua em IPCA, né? Isso, a maioria está indexada ao IPCA, cerca de 60% direto, mais uns 25% que não tem variação negativa, e a taxa média de aquisição desses papéis foi boa, 8,72% ao ano acima do IPCA. Legal. Bom, vamos para os shoppings agora. O HSML 11, que é o HSI Malls, distribui o 0,65 por cota em junho. Isso, e esse valor representa um dividend yield anualizado de 9,1% sobre o valor de mercado da cota. E a operação dos shoppings, como foi em maio? Vi que os números vieram bons. Vieram sim. O desempenho operacional mostrou crescimento. O NOI por metro quadrado, que é a receita operacional líquida, subiu 5% comparado a maio de 2024. E as vendas? As vendas por metro quadrado cresceram 10% na mesma comparação. O Super Shopping Osasco teve um destaque no NOI, com mais 21%, e o Metrô Tucuruvi nas vendas, com mais 17%. Números fortes mesmo. E a ocupação e inadimplência? A ocupação em maio ficou alta, 95,7%, e a inadimplência líquida bem controlada em 1,6%. O custo de ocupação também está razoável, 9,7%. Parece que a operação está redonda. E a previsão de distribuição para o resto do ano? O fundo manteve o guidance para o segundo semestre entre 0,65 e 0,82 por cota. E ainda tem aquele ganho de capital para entrar, né? Tem sim. Um ganho estimado de 15,2 milhões de reais, que dá um 0,73 por cota referente a vendas passadas. A previsão é receber ainda em 2025. Boa notícia para o caixa. E teve mais alguma coisa relevante no HSML 11? Teve sim. Convocaram uma assembleia para deliberar sobre a quinta emissão de cotas. Vai ser uma oferta restrita para investidores profissionais, buscando até 62 milhões. Ah, ok.
E outra coisa interessante, o HSML11 passou a integrar um índice internacional importante, o FTSE4Good Global Rates. Isso dá mais visibilidade para o fundo lá fora. Muito bom. Agora, o outro peso pesado dos shoppings, o XPML11, distribuiu 0,92 por cota em junho. Os números operacionais dele também vieram bons. Também vieram positivos em maio, sim. Comparando com maio do ano passado, as vendas por metro quadrado subiram 1,8%. Parece pouco, mas o NOI caixa por metro quadrado Esse subiu mais. subiu bem mais, 13,3%, e os indicadores de mesmas lojas também foram bons. Same Store Sales, ou SSS, subiu 9,6% e Same Store Range, SSR, 4,0%. Mostra a saúde dos ativos. Entendi. O fundo também fez movimentações, né? Recebeu dinheiro da venda do Shopping Cerrado e vendeu cotas de outros FIIs. Exato. Entraram 32 milhões da venda do Cerrado em maio e em junho venderam 66 milhões em FIIs listados que tinham em carteira. O resultado acumulado não distribuído no fim de maio era de R$ 0,93 por cota. Mas tem uma questão importante sobre o caixa futuro do XPML11, não é? Tem, e é um ponto de atenção. O fundo prevê que vai precisar de cerca de 305 milhões em caixa lá para o final de 2025. Para que esse dinheiro todo? Para pagar parcelas de aquisições de shoppings que eles fizeram no passado, e a gestão está avaliando como levantar essa grana. Quais são as opções? Bom, eles podem vender mais algum ativo, podem tentar uma nova emissão de cotas, mas isso depende, claro, das condições de mercado. Que não estão muito favoráveis para emissões agora, né? Pois é, ou então eles podem captar dívida, e essa parece uma opção bem viável. Por quê? Por causa da alavancagem baixa. Exatamente. O LTV do fundo, que mede a dívida sobre os ativos, está baixo, por volta de 8%. O índice de obrigações sobre o patrimônio líquido também está controlado, em 25,9%. Isso dá bastante espaço para tomar dívida, sem apertar demais a estrutura de capital. Faz sentido. Então eles têm flexibilidade para escolher o melhor caminho. Isso mesmo. Beleza. Para a gente fechar, uma notícia rápida do BTLG11. O fundo de logística. Sim, bem rápido. O BTLG11 só comunicou que encerrou no dia 4 de julho o período de exercício do direito de preferência da 14ª emissão de cotas deles. E teve muita adesão? Foram subscritas umas 13 mil cotas via B3 nesse período, não é um volume gigante. As cotas que sobraram vão ser destinadas para os investidores que já tinham se comprometido lá no início da oferta, lembrando que é uma oferta restrita só para investidores profissionais. Entendido. Bom, fechamos por aqui então. Fechamos. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos. Deixe também o seu comentário. Qual notícia deste episódio mais te impactou? Isso aí, conta pra gente. Lembrando que estamos no YouTube, no Spotify e agora também no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.